Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, sou a professora Gisélia, né? E hoje nós começamos a nossa aula 24, tá? Vamos nos organizar, ver se tá tudo material lá. Hoje é o caderno, o lápis, a borracha e um lápis de cor, tá bom? E depois que você organizou, que viu que tá tudo certo, aproveita e coloca a data de hoje, o número da aula e o título da aula, que é Movimentos Sociais de Resistência, Movimento Feminista. Tá? Então, se organiza, escreve, né, o que a gente pediu e nós já voltamos. Bom, vamos lá então, tá tudo certo? Vamos começar então revisando as nossas aulas anteriores, né? Nós estamos falando sobre movimentos sociais de resistência, começamos falando sobre o movimento indígena. Nós vimos que os indígenas, né, desde o começo da história do Brasil, eles lutam, né, pela questão das terras, pela sua cultura, né? E com o tempo eles foram se organizando e conquistando alguns direitos, né? Tiveram algumas conquistas, né, para garantir a sua sobrevivência. Afinal de contas, a terra e a cultura é a sobrevivência, né? É a existência, né, do indígena. Depois nós falamos do movimento de resistência, do movimento negro, também que desde o início da colonização sempre, né, também se organizou de alguma forma para resistir à violência, a tudo que a escravidão acabava proporcionando, né, para a vida deles. E na aula passada nós falamos sobre o movimento dos trabalhadores, e que culminou com a greve de 1917. Então, né, os movimentos sociais de resistência, a greve de 1917. Então, aqui vamos relembrar melhor esse assunto. Então, nós vimos que quando surgiram as fábricas, né, uns 200 anos atrás mais ou menos, toda forma de trabalho, muita coisa que existe, né, na natureza, tudo, mudou. Então, por isso nós chamamos houve uma revolução. Revolução é quando tem muitas mudanças. E com a Revolução Industrial, houveram muitas mudanças em muitos setores, tá bom? E assim, nesse início, né, dessa nova forma de trabalho, não existiam leis que determinassem, por exemplo, regulassem o tempo de trabalho, os salários, tempo de descanso, tá? Então ainda não existia nada disso.
Então, o trabalho, as condições de trabalho eram péssimas. Eles chegavam a trabalhar 14 horas por dia, por exemplo, em ambientes pouco saudáveis, as pessoas adoeciam, né, no trabalho, perdiam a audição, por exemplo, se mutilavam, né? E o salário era péssimo. Mal, as pessoas não conseguiam sobreviver, ter uma boa qualidade de vida com aqueles salários. E uma forma de trabalho que acontecia muito, que eu comentei com vocês, era o trabalho infantil, né? Nós vimos que também nesse começo o trabalho das crianças não tinha diferença do trabalho do adulto, mas o salário tinha. Então uma criança ganhava metade do salário de um adulto. E aqui eu trouxe umas fotos, né, sobre esse assunto aqui. Essa foto foi tirada na frente de uma fábrica com os operários, né, que eram crianças. Trouxe essa foto aqui também, que é de uma... Também dentro da fábrica. Também nós observamos várias crianças aqui. Que a exploração do trabalho infantil nessa época era bem comum. Então nós vimos que os jornais da época denunciavam essa forma de trabalho, né, essa irregularidade, que as crianças inclusive apanhavam, tal. Então tinha muitas coisas, digamos assim, desumanas que aconteciam nesse início, né, da Revolução Industrial. E então os trabalhadores começaram a se organizar para reivindicar melhores condições de trabalho, de vida, né? Então começaram a surgir greves, né, manifestações, sindicatos, associações, jornais operários e congressos, né, para decidir entre os trabalhadores quais as formas, quais as ações. E eu falei também sobre o jornal, né, o jornal operário, trouxe alguns exemplares para vocês. E essa forma de organização que eles usavam para conscientizar os trabalhadores, falar sobre essas manifestações, essa organização. E, enfim, toda essa organização dos trabalhadores culminou em 1917 com uma greve que parou todo o Brasil, né? Começou lá em São Paulo e foi se espalhando por todo o Brasil, inclusive por Curitiba, tá bom? Curitiba também acabou parando em 1917 e esses trabalhadores queriam que melhorasse as condições de trabalho e de vida também. Então, que baixasse o preço de alguns alimentos, que o salário fosse melhor, que diminuísse o tempo de trabalho, que, como eu falei, era até, né, 14 horas por dia, que criança não precisasse trabalhar, tá? Então, eles pararam e disseram, enquanto não melhorarem essas questões, nós não voltamos a trabalhar. E aí eu pedi para vocês para fazerem um jornal que, né, para você imaginar que você era um jornalista e fizesse um jornal operário falando sobre a guerra, a greve dos trabalhadores. Tá bom? Estão lembrados disso? Eu também trouxe um jornal para vocês, um exemplar, né? Fui lá, xeroquei. Tem um arquivo, eu xeroquei esse jornal, para vocês terem uma ideia. Depois em casa, lendo melhor o jornal, olha só o que eu achei, gente. Nesse jornal, o Terra Livre, que é lá de São Paulo, é de janeiro de 1906, ou seja, mais de 100 anos. E aqui eles explicam ali o que é a sociedade de resistência, que a gente tá falando, os movimentos de resistência. Então, vou ler um trechinho para vocês ali. Então, eu trouxe em destaque onde fala sobre movimentos de resistência nesse jornal de 1906. Então, como que eles explicam, né, o que é o movimento de resistência, ou sociedade, como eles falam aqui. Então, as sociedades de resistência são as associações operárias destinadas à defesa dos interesses dos trabalhadores contra a exploração capitalista. Recebem diversos nomes segundo os países: sindicatos, ligas de resistência, uniões de ofício, associações de classe, trade unions e etc. Tá, criança? Então, é interessante que aqui eles estão explicando o que significa, né, o assunto que a gente está trabalhando, é possível confirmar nessa fonte histórica, né? Legal, né, gente? Então, bom, aqui nesse texto fala do movimento dos trabalhadores, mas também tem movimentos sociais, outros movimentos sociais. Hoje nós vamos falar do movimento feminista, da história, né, das mulheres. Bom, então, primeiro, por que a gente tem que falar da história das mulheres? Por que elas se mobilizaram? Contra o quê? O que aconteceu na história das mulheres que elas tiveram que se organizar, tá bom? Bom, essa história para mim é bem importante. Já falei, né, da história do meu pai, hoje eu vou falar da história da minha mãe.
tá? Que é essa senhora aqui, é a Emília dos Santos. E a partir da história da minha mãe, é que me animou, me inspirou a estudar a história das mulheres, tá bom? Então, na época da minha mãe, as mulheres não podiam trabalhar, por exemplo, não podiam estudar, e foi isso que aconteceu com ela. E depois ela ficou sozinha, mas ela não tinha uma formação e não tinha um emprego. Então, como ela não tinha emprego, ela não conseguiu dar uma vida digna para nós. Então, o sofrimento da minha mãe acabou gerando o sofrimento de todos os filhos, no caso eu, meus irmãos, certo? Então, essa história da minha mãe me fez pensar que a gente deveria estudar melhor a história das mulheres, que deveria lutar por alguns direitos, que a vida dessas pessoas deveria, né, melhorar muito. E a história, e outras histórias que ela contava também de outras mulheres, teve uma... Então, essa história das outras mulheres que ela contava também me chamou a atenção para isso, também criou uma empatia com relação a isso. História de outras pessoas que eu convivi também, como professores e amigos, também me fizeram ver que a história de vida das pessoas ajuda a gente a aprender, né? Nos ensina muito, às vezes muito melhor do que outras histórias, assim. Tá? Então, a partir disso, a partir dessa constatação, é que eu resolvi estudar história de vida, né, e de mulheres. Então, várias mulheres eu já trouxe aqui para vocês, já contei a história delas, falei nos movimentos de resistência, falei da Joênia e da Laudelina, né? Lembra da Joênia? Então, a Joênia, falei para vocês, foi a primeira indígena eleita deputada federal no Brasil. E a Joênia também, eu esqueci de falar para vocês na ocasião, ela foi a primeira mulher a se formar em direito, né? Mulher indígena a se formar em direito na história do Brasil também, certo? E falei também da Laudelina, né, de Campos Melo, que era uma mulher que lutou pelas mulheres negras, né, pelo direito das empregadas domésticas. E hoje eu vou trazer uma outra mulher aqui para vocês, outra história de mulher aqui, que é a Nísia Floresta. Tá bom? Então, dá uma olhadinha ali na imagem da Nísia Floresta. Olhando essa imagem, essa pintura, gente, vocês acham que ela viveu há pouco tempo, nos nossos dias, ou há muito tempo atrás? O que vocês acham? Dá uma olhada nesse retrato dela, é uma pintura, né? Na época não era comum fotografia. O que vocês acham? Então, olha o traje, a forma como que ela está vestida, a forma como que ela arrumou o cabelo. E a partir disso a gente constata que ela viveu há muito tempo, né? E realmente, a Nísia Floresta, ela nasceu em 1910. O que ela fez de importante? Ela foi considerada a primeira feminista da história do Brasil, tá bom? Então, na época em que as mulheres tinham que ficar em casa, tinham que só cuidar dos filhos, ela viajava, ela escreveu, foi uma das primeiras mulheres a escrever no jornal, na história do Brasil, tá? Então, era muito assim, não era bem aceito as mulheres escreverem em jornal, eram geralmente homens que escreviam. E a Nísia Floresta, ela ousou escrever no jornal. Tá? E outra questão, ela fundou o primeiro escola para mulheres, né? Para meninas. Até então, as escolas para meninas era somente para prendas domésticas, então bordar, fazer renda e tal. E a Nísia, ela propôs uma escola que as meninas estudassem ciência. Tá? Não era bem visto as meninas estudar ciência, não era mais prendas domésticas. E a Nísia falou, não, as meninas também, assim como os meninos, as meninas também devem estudar ciência, devem estudar geografia, devem estudar biologia e outras áreas assim. Tá? Então foi inovador. E outra coisa, foi a primeira mulher brasileira a administrar uma escola no Brasil. Geralmente eram estrangeiras que administravam escolas. Então a Nísia também foi a primeira mulher brasileira, né, a administrar uma escola. E a questão é que era uma escola que as meninas aprendiam outras ciências, não só prendas domésticas, tá? Então, para a época que ela viveu, isso foi, assim, um escândalo, né? Então, muita gente criticava, onde já se viu, que as meninas têm que aprender a bordar, têm que aprender a costurar, corte e costura, não precisa aprender a ler. Então, assim, a Anísia foi muito criticada, né, por isso. E a gente vai ver melhor essa história, tá bom? No vídeo que eu preparei para vocês. Quem me ajudou a fazer o vídeo foi a professora Lucimara Lopes. Vamos assistir? Olá! A convite da professora Gisélia, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Nísia Floresta.
Ela é considerada a primeira feminista brasileira, foi escritora com mais de 14 livros publicados, é poeta e professora. Falar sobre Nísia é uma forma de nós homenagearmos as professoras e professores da rede municipal de ensino nesse mês de outubro, onde comemoramos no dia 15 o Dia do Professor. Vamos lá? Em 12 de outubro de 1810 nascia Dionísia Gonçalves Pinto, próximo à cidade de Papari, no Rio Grande do Norte. Posteriormente, Dionísia adotou o nome Nísia Floresta Brasileira Augusta. Nísia, em homenagem a seu pai, que era Dionísio. Floresta, significando o nome da fazenda onde ela nasceu. Brasileira, sua nacionalidade. E Augusta, em homenagem a Augusto, seu grande amor. Papari, sua cidade natal, teve seu nome posteriormente alterado para Lísia Floresta, em sua homenagem. A educadora, escritora e poetisa viveu em diferentes estados brasileiros, inclusive na Europa. Aos 22 anos de idade, escreveu o seu primeiro livro chamado Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. No decorrer dos anos, até seu falecimento em 1885, escreveria outras 14 obras, hoje prestigiadas mundialmente, defendendo os direitos das mulheres, dos indígenas e dos povos escravizados. Nísia também participou ativamente das campanhas abolicionista e republicana. Nessa época, a educação de meninos e meninas era bem diferente. Enquanto os meninos iam para a escola e aprendiam gramática, literatura, ciências e matemática, as meninas permaneciam em casa e aprendiam tarefas como costurar, bordar, como cuidar de crianças, ou seja, todo tipo de tarefas necessárias para ser uma boa mãe e dona de casa. Em 15 de março de 1827, Dom Pedro I assinou a primeira legislação no Brasil relativa ao acesso de mulheres à escola, que permitia o acesso às escolas elementares, mas impedia que as meninas se matriculassem em escolas avançadas. Os direitos ao voto, a trabalhar mesmo sem autorização do marido, só viriam cerca de 100 anos depois. E quando tinham a oportunidade de ir à escola e aprender, só lhes eram ensinadas a costurar, os cuidados com o lar, as boas maneiras e as virtudes morais de uma boa mãe e esposa. Fortemente influenciada pelo filósofo Augusto Comte, com quem conviveu durante suas viagens à Europa, Nísia Floresta entendia as mulheres como importantes figuras sociais, dotadas de uma identidade fundamental para o crescimento das sociedades. Dizia ela: por que os homens se interessam em nos separar das ciências a que temos tanto direito como eles, senão pelo temor de que partilhemos com eles ou mesmo os excedamos na administração dos cargos públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham? Movida por essas ideias, aos 28 anos, abriu uma escola para meninas. O ano era 1838 e no Brasil reinava Dom Pedro II, época em que o ditado popular "o melhor livro é a almofada" e o bastidor estava em alta e representava a realidade imposta a muitas mulheres. Sua escola, instalada na Rua Direita, número 163 do Rio de Janeiro, sob o nome Colégio Augusto, passou a ensinar a gramática, escrita e leitura do português, francês e italiano, ciências naturais e sociais, matemática, música e dança às meninas. Tais feitos renderam a Nísia não somente críticas pedagógicas, mas também ataques à sua vida pessoal à moda machista. Artigos nos jornais tentaram depreciá-la. Um exemplo de crítica ao colégio e à formação das meninas aparece publicado no jornal O Mercantil, de 2 de janeiro de 1847, comentando acerca dos exames finais em que várias alunas haviam sido premiadas com distinção. Abre aspas. Trabalhos de língua não faltaram, os de agulha ficaram no escuro. Os maridos precisam de mulher que trabalhe mais e fale menos. Fecha aspas.
À frente de seu tempo, Nísia Floresta defendeu o direito à educação científica para meninas, fundando a base de gerações de mulheres que hoje estão em escolas e universidades, aprendendo e ensinando. Apresentação baseada na reportagem de Ingrid Matuoka, hospedada no site educaçãointegral.org.br. Vamos lá, então, gostaram do vídeo? Esse vídeo foi baseado num livro que foi escrito pela Constância Lima Duarte, Uma Mulher à Frente do Seu Tempo, tá? Nísia Floresta, Uma Mulher à Frente do Seu Tempo, tá bom? E ele tá disponível na internet para ler gratuitamente, tá bom? E eu trouxe uns trechinhos do texto da Constância, né, que é a escritora desse livro, pra gente analisar, tá bom? Então, tem um trecho que ela diz assim, então essa é a nossa segunda fonte, tá? Fonte 2. Diz assim: num tempo em que a grande maioria das mulheres brasileiras vivia trancafiada em casa, sem nenhum direito, quando o ditado popular dizia que o melhor livro é a almofada e o bastidor, e tinha foros de verdade para muitos, nesse tempo Nísia Floresta dirigia um colégio para moças no Rio de Janeiro e escrevia livros e mais livros para defender os direitos femininos, dos índios, dos escravos. Nísia deve ter sido uma das primeiras mulheres no Brasil a publicar textos em jornais da chamada grande imprensa. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Então observe que além dela defender o direito das mulheres, ela também ela era abolicionista, ou seja, defendia o fim da escravidão no Brasil e também defendia a questão dos indígenas, né, os direitos dos indígenas. Eu voltei aqui nesse texto, ele diz assim: o ditado popular dizia que o melhor livro é a almofada e o bastidor. O que quer dizer isso? Então, bastidor era um instrumento que usava para bordar. Então, você prende o tecido ali para bordar, assim. E então eles diziam que o melhor livro era esse. Ou seja, a menina ela vai aprender no bastidor, né? Que é bordando. Aqui eu trouxe uma imagem do bastidor para vocês terem uma ideia, tá bom? O bordado é lindíssimo, né? É legal aprender também, eu gostaria de aprender. E quem quiser tem que ir atrás desse trabalho, né? O que não pode é só achar que é só um tipo de trabalho, a gente tem que estudar de tudo um pouco, né? E ter uma profissão, que é bem importante, senão, como diz a questão da constância, a pessoa fica sem uma dignidade, né? Sem ter como sobreviver, por exemplo. Então, o estudo é importante por isso, pela questão da dignidade, tá bom? Aqui eu trouxe alguns livros para vocês, a Constância, a Nísia Floresta escreveu vários livros, certo? E um deles, O Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, ela diz assim: por que a ciência nos é útil? Porque somos excluídas dos cargos públicos. E por que somos excluídas dos cargos públicos? Porque não temos ciência, né? Então, a falta de ciência, a falta de estudar, acaba excluindo dos cargos públicos. Então, a mulher não participa da política, tinham poucas mulheres que eram médicas, advogadas e tal, porque não podiam estudar, né? Era proibido isso para muitos. Aqui mais um livro dela. E trouxe um jornal aqui do final do século XIX, que é um jornal que é direcionado às mulheres. Então, ensina como se vestir, né? Naquela época, como elas deveriam se vestir. Falava de bordados ali, né? A moda na época, o bordado da época, a roupa da época, né? Que estava na moda. Então, eu trouxe para vocês terem uma ideia assim. Então, ensinava as meninas como se comportar e como se vestir. Tá? E eu quero que você vai, a partir do texto que a gente acabou de analisar, você vai desenhar como era a vida da grande maioria das mulheres no século XIX e como era a vida da Nísia Floresta. Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa tabela, para vocês desenhar, e depois eu ponho o texto para vocês fazerem, tá bom?
Vamos lá, então agora eu vou deixar os textos para vocês consultarem e poder fazer o desenho, tá bom? Então, vou deixar o texto aqui mais um tempinho. Então agora eu trouxe mais algumas fontes, tá? Hoje a gente vai ler bastante, né? Como a gente tá vendo, a leitura é bem importante, né? Então eu trouxe uma outra fonte falando como era a escola da Anísia Floresta e qual a diferença dessa escola para as demais, tá? A escola dela era o Colégio Augusto, tá bom? Você deve ter visto no vídeo ali. Então, os demais colégios femininos enfatizavam principalmente o desenvolvimento de prendas domésticas. A valorização da educação da agulha em detrimento da instrução era um fato tão aceito como sendo mais correto, que não faltou quem criticasse o colégio de Anísia Floresta por incluir disciplinas consideradas supérfluas para a formação das meninas. Daí na fonte 4, foi achado, nós achamos um anúncio, né, de jornal em que a Anísia Floresta anuncia a inauguração da sua escola, tá bom? Então, ela foi inaugurada em 31 de janeiro de 1838 e dizia assim: Dona Anísia Floresta Brasileira Augusta tem a honra de participar
respeitável público que ela pretende abrir no dia 15 de fevereiro próximo, na Rua Direita, número 163, um colégio de educação para meninas, no qual, além de ler, escrever, contar, cozer e bordar, marcar e tudo mais que toca a educação doméstica de uma menina, ensinar-se-á a gramática da língua nacional por um método fácil, o francês, o italiano e os princípios mais gerais da geografia. Haverão igualmente nesse colégio mestre de música e dança. Tá? Então, lembrando que a educação tradicional, ou seja, as outras escolas ensinavam o básico assim, do português e um pouco de matemática. Fazer continha, por exemplo, tá? E ela se aperfeiçoava no português, propunha se aperfeiçoar na matemática e ensinar artes, né? Geografia, por exemplo, como ela coloca, e outras línguas também, que era considerado supérfluo. O que quer dizer supérfluo? Que sem importância para a educação das meninas, que as meninas não iam usar esse conhecimento. Aqui tem um desenho da fachada dessa escola, do Colégio Augusto. Ok? E eu vou pedir para vocês, nós vamos fazer de novo, se vocês vão desenhar. A diferença do Colégio Augusto, né, da educação no Colégio Augusto, para as demais escolas da época. Vamos lá, criança, então agora eu vou colocar o texto para vocês consultarem e fazer os desenhos, tá bom? Então eu vou deixar o texto na tela.
E aí, o que vocês acham? Essa educação das meninas, você acha que mudou? Tem alguma coisa que ainda permanece da época da Anísia para hoje? O que vocês acham? Tá. Outra coisa que eu quero saber, você conhece uma mulher, né, que tem uma mulher que influenciou a sua vida, que fez diferença na sua vida? Então eu gostaria também de conhecer a história dessa mulher, tá bom? E então você vai contar para nós, tá? Vai pesquisar sobre a história dela, em arquivos familiares. O que é arquivo familiar? Aquele álbum de fotografia, que hoje é mais digital, né? Em documentos pessoais. Vai perguntar para as pessoas sobre a história dessa mulher e você vai escrever sobre ela, tá bom? Escreve, vai desenhar e vai ilustrar com documentos, com esses documentos que você achou, tá? Tira foto e coloca no trabalho ali, tá bom? E eu quero ver também esse trabalho pra gente fazer uma atividade lá pra frente, tá bom? Então eu vou deixar aqui essa proposta pra vocês saberem e tem um roteiro do texto que vocês vão escrever, tá bom?
Então, mais essa atividade para vocês fazerem, para trazer na próxima aula daí. Bom, na aula de hoje nós vimos, através da história de vida de algumas mulheres, né, que elas eram proibidas de algumas coisas, eram discriminadas, né, em algumas situações. Por exemplo, na escola, a educação era diferente. E na próxima aula nós vamos continuar estudando esse assunto e ver de que forma elas vão se organizar para conquistar direitos, né, melhores condições de vida para as mulheres também, tá bom? Então nós continuamos na próxima aula. Tchau para vocês.